A paz de Cristo, meus irmãos. Mais um domingo aí, né? Abençoado. A honra e glória do Senhor, né? Deus, Ele é maravilhoso todo o tempo, né, meus irmãos? Até no tempo dos ventos, né? Deus está conosco, né? Meus irmãos, o Espírito Santo estava falando comigo, né? E eu estava em oração agora. E o Espírito Santo estava falando para mim que tem muitas pessoas, né, muitos cristãos que estão dentro da casa de oração ali, que é a igreja, né, meus irmãos? Dentro do templo, né? Não podemos dizer o templo do Senhor, né? Porque Deus não habita em coisas feitas por homem, né? Amém, meus irmãos? Deus, ele habita em nós, né? Nós somos a igreja do Senhor, né? Não essas igrejas físicas, né, meus irmãos? Mas o Espírito Santo estava me dizendo que tem muitas pessoas na presença de Deus que está rejeitando Jesus. Meus irmãos, as pessoas vão lá na igreja, ora, clama ao Senhor, pede, muitas faz sacrifício sem Deus querer sacrifício, né? Porque Deus, ele não quer que nós ficamos fazendo sacrifício. Ele já fez na cruz, por mim e por você. Nós não precisamos viver fazendo sacrifício nessa terra. Amém? Porque seguir a Jesus não é sacrifício. Não. Servir a Jesus é uma dádiva, né? É um prazer imenso, porque estamos servindo um Deus altíssimo, né? Um Deus poderoso, um Deus santo, 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 né? Então, servir ao Senhor não é para qualquer um, meu irmão. Amém? E não é sacrifício. Tudo que nós fazemos, né, em prol da palavra de Deus, né, e nos caminhos do Senhor, eu não vejo sacrifício. Não, eu vejo, né, um caminho que é mais certo e justo, né? Porque ele pagou um preço muito alto por mim e por você. O mais certo é eu e você andar em obediência, né, meus irmãos? Mas voltando aqui para a palavra, amém, meus irmãos? Nosso bom e amado Jesus, meus irmãos, ele quer fazer muito mais na minha e na sua vida. Só que, infelizmente, nós mesmos acabamos de bloquear. Nós mesmos acaba sem querer, sem saber, sem entendimento da palavra, nós mesmos vai lá e bloqueia a passagem da bênção chegar até nós. Nossa, irmão Adilson, fala aí o que está acontecendo. O que está acontecendo, meu irmão, com o cristianismo de hoje, né, com os cristãos, né, meus irmãos? O que está acontecendo? Pessoas deixam o certo pelo errado, né? Cristão está deixando o certo pelo errado. Tem igrejas que falam o verdadeiro evangelho, né? Que o verdadeiro evangelho também não é você chegar na igreja e pessoas apontar o dedo e falar que você vai para o inferno. Isso não é verdadeiro evangelho. Isso aí é um homem comedor de arroz e feijão profetizando sobre sua vida. Você vai para o inferno. Então isso não é o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho também não é que Deus vai te dar uma mansão, que Deus vai te dar iate, que Deus vai, né, te dar ouro. Isso não é o verdadeiro evangelho. Não. O verdadeiro evangelho, primeiramente, é renúncia dos seus erros na presença de Deus, dos seus pecados. O verdadeiro evangelho é amar uns aos outros. É amar o seu próximo, né? Como você ama você mesmo, né, meus irmãos? O verdadeiro evangelho é o quê? Pegar a sua cruz, seguir a Jesus. Mas tem cristão que idolatra a igreja onde está frequentando. Ah, minha igreja tem Jesus. Ai, na minha igreja tem a palavra de Jesus. É só na igreja dela. Então está idolatrando a igreja.
Tem pessoas que não viajam, tem pessoas que não saem com a família, não se diverte, porque Jesus Cristo é família, por causa de ficar preso dentro da igreja em quatro paredes, sendo que Deus mesmo fala lá em deixa eu ver, Tiago, não, fala lá em Atos, né, 17, 24, que Deus não habita no templo feito por mão humana. Então quer dizer, Deus não está na igreja. Deus não habita na igreja, né? Aqui, ó, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão humana. Então, aquele que fala para você, vem para a igreja que Jesus está aqui, é mentiroso, né? Porque Jesus Cristo habita em nós. Nós somos a casa da igreja. Nós somos a casa de Jesus, né, meus irmãos? E muitos estão rejeitando Jesus, por quê? Estão idolatrando igrejas, estão idolatrando pastores. É, meus irmãos, tem cristão aí que bate nas costas do pastor e fala, esse é o verdadeiro santo. Esse é o verdadeiro homem que fala a palavra certa. Uma idolatria, meu irmão, coisa de louco. Isso não é ser cristão, não. Não. Pode parar, meu irmão. Nós temos que idolatrar Jesus Cristo. Está escrito na minha e na sua palavra que Ele é o caminho. E não há outro caminho além de Jesus Cristo. Então acorda, cristão. A sua igreja é simplesmente feito pela mão do homem. São tijolo, coisas materiais. Deus não habita lá. Você está enganado. Você está idolatrando uma placa de igreja, você está idolatrando o pastor, você está idolatrando missionários, missionárias e está indo para o caminho errado. Meus irmãos, Deus não aceita idolatria. Eu vou... eu amo Santa Maria. Eu não estou falando de católico não, tá, meus irmãos? Estou falando que não se pode idolatrar imagens. Amém? Até Deus não está lá pregado na cruz. O Deus que eu sirvo é um Deus vivo. É um Deus vivo e que vive eternamente. Então ele não está pregado na cruz. Ele foi, mas ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então vamos acordar. Amém? Eu sei que tem católicos aqui fiéis, né, como se diz, a religião. Me perdoa, mas é o que está escrito na palavra. Amém? Vocês estão idolatrando anjos, santos, né? Sendo que para algum fazer algo na sua vida, precisa da permissão de quem? De Deus. E Jesus fez o quê? Sendo crucificado na cruz. Ele rasgou o véu. Então nós não precisamos ter intercessores por nós. Virgem Maria não tem poder, porque se ela tivesse poder, ela não chamava Jesus num canto para falar para ele fazer algo no casamento, transformar água em vinho. Se Maria tivesse poder, né? Não, ela não tem poder, meus irmãos. Amém? Ela simplesmente é uma escolhida de Deus para que gerasse o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela não tem poder. Amém? O pastor, o padre São Francisco, não sei da quanto, ele não tem poder, ele era um comedor de arroz, feijão, falho, pecador como eu e você. Então para com essa ilusão. Jesus já rasgou o verbo. Amém, meus irmãos? Nós temos que buscar o caminho. Qual que é o caminho? É Jesus Cristo e ponto, não tem meio termo. Vou orar para o anjo Miguel. O anjo Miguel não faz nada na sua vida sem permissão de Jesus Cristo ou senão Deus.
porque Jesus Cristo e Deus é a mesma, é o mesmo. Amém, meus irmãos? Então para com isso. Vai direto à fonte. Faça como Jairo. Jairo, ele atravessou ali a multidão e foi na fonte. Foi no caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho da vida eterna. E a filha dele estava morrendo, ele foi na fonte. Tem pessoas perdendo tempo, idolatrando santo, anjo. Tem pessoas idolatrando pastores, idolatrando igreja dentro, né, sendo cristão e conhecedor da palavra. Para, meus irmãos. Nós temos que ser cristão de Cristo. Nós temos que obedecer a Cristo. Amém, meus irmãos? E Deus é muito mais do que essas palavras que Ele deixou aqui para nós. Para de idolatrar, de rejeitar Jesus. Tem muitas pessoas aí que acham que está, né? Nossa, eu estou no caminho certo da salvação. Mentira. Está se enganando ele, está enganando outros. O verdadeiro evangelho, meu amor, meus irmãos, é amor. É amar uns aos outros. É amar nossos inimigos e orar por aqueles que se levantam contra nós. Hoje você vai aí numa igreja, é um falando mal do outro. Meus irmãos, aquele círculo de oração, aonde é círculo de oração verdadeiro, beleza, é um ambiente bom. Mas aonde há, eu vou te contar uma fofoca, porque é para nós orar e interceder pela irmã, né? Aí começa, onde tem fofoca não tem Deus. Não adianta, meu irmão. Meus irmãos, tem cada coisa errada. E tem igrejas que estão vazias e tem o verdadeiro evangelho. O evangelho das boas novas. Tem o verdadeiro evangelho, que não é palavras duras e não é palavras mole demais. E estão vazias. Agora tem igrejas aí que estão cheias, pintada de preto. Por quê? Porque tem palco de música, achando, aí as igrejas estão cheias, achando que Deus está ali. E não está, você simplesmente está idolatrando músicos, cantores, você está idolatrando placa de igrejas que Deus não habita, você está idolatrando pastor, porque pela emoção, muitos estão sendo confundidos. Ele falou comigo, eu se arrepiei tudo, aí vai ver a emoção. Está tão querendo uma bênção, uma coisa que o pastor fala lá, a bênção está chegando aí, vai ver a emoção. A emoção está tão alta que faz você arrepiar. Aí você pensa que é o Espírito Santo falando na vida do pastor. Aí está se condenando a si próprio, né? Você cristão, que acha que está tão no caminho certo. Vigia, meu irmão. Tem muitos cristãos aí, idolatrando pastores e esquecendo de obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos salvar, mas nós precisamos vigiar e orar, para que não venha pegar caminhos errados, para que não venha receber palavra e pela emoção, porque tem muitas pessoas que estão recebendo palavras aí, e pela emoção arrepia, chora. Amém, meus irmãos? E depois entra em dúvida, porque estava na emoção. E quando é do Espírito Santo, meu irmão, você se arrepia, chora, mas não tem dúvida. A palavra de Deus não traz dúvida para você. Dá para saber quando é emoção e quando é Espírito Santo falando com você. Basta você estar atento. Quando é do Espírito Santo, você vai começar a arrepiar e dar vontade de chorar e não traz dúvida. Você tem certeza daquilo. Mas quando você se arrepia e quer aquela vontade de chorar, uma alegria imensa, mas depois que você ouviu a palavra, começa a entrar dúvida no seu coração,
Ah, mas será que a palavra é comigo? Ah, será que vai acontecer? Então não é de Deus, é suas emoções que estão gritando ali dentro de você. Amém? Olha, a palavra de Deus, ela é bem certa, meus irmãos. Nós não podemos ficar idolatrando ninguém, muito menos santo por aí. Que os católicos que me perdoam. Amém? Mas se você está indo na igreja achando que Deus está lá, você está se enganado. Deus, ele habita dentro de você e outra. Ele habita dentro de nós dependendo da nossa obediência na palavra dele. E a obediência nos direcionamentos do Pai. Tá? Aí o Espírito Santo habita em nós. Caso contrário, meu irmão, se você não andar em obediência, se você não se arrependeu verdadeiramente para estar na presença de Deus, amém? Fica difícil do Espírito Santo habitar em templo sujo, tá? Então você está se enganando a si mesmo. Amém, meus irmãos? Então nós temos que vigiar e orar. Por quê, meus irmãos? Porque esse mundo já é do maligno. E esse sistema aí que tem nas igrejas, tá? Tem sistema, meu irmão, para te prender lá na igreja. Então temos que abrir os olhos. Cuidado, tá? Não é porque você é desigrejado que Deus não possa te salvar, tá? Porque a igreja não salva ninguém, tá bom? Esses dias eu escutei um pastor aí, amém, meus irmãos? Eu escutei um pastor, até de nome, amém? Passa muitas profecias dele aí, falando assim que os desigrejados não vão entrar no reino do céu, né? Se não tiver ali a unção de um pastor sobre o servo do Senhor, não vai para o céu. Que poder tem, fala para mim, a igreja de salvar alguém? Sendo que o evangelho hoje está matando a fé de todo mundo. Que poder tem um pastor para dizer que sem a mão dele em cima de proteção ali vai salvar alguém? Para, meu irmão. Isso são coisas de homens, inventado por homens. Quem é teu salvador? É Cristo Jesus que morreu na cruz. Para de idolatrar homem. E quem falou que quem não vai para a igreja não vai ser salvo? Para, meu irmão. A igreja quem montou foi o homem. A religião quem montou foi o homem, não foi Deus. Nós temos que amar Jesus Cristo como ele nos amou. Nós temos que amar uns aos outros. Olha só que guerra tá a igreja contra a igreja, falando mal de um do outro. Você acha que Jesus faz parte desse negócio? Aonde há de... Como é que fala lá a palavra, meu Deus? Fugiu da mente. Ô Espírito Santo, me ajuda. Porque a palavra hoje está totalmente diferente do que eu ia gravar. Mas hoje você vê cristão debatendo com cristão. Você acha que Deus está nisso aí, rapaz? Você acha que Deus deixou um livro tão poderoso e santo, um guia para o ser humano, para ficar debatendo quem sabe mais do que o outro? Deus deu a sabedoria para o ser humano estudar a Bíblia Sagrada, mas para falar o evangelho para o povo. Hoje, você vai numa igreja, 2 segundos, 2 palavras de Jesus Cristo, né? O pastor vai ali e fala 2 palavras de Jesus Cristo. Aí o resto das palavras, meu irmão, é tudo do pastor lá estrangeiro que já morreu, já faleceu, que é pecador e falho. Que ele deixou um legado na terra, porque ele é um homem santo. Não existe homem santo, meu irmão. O verdadeiro santo morreu na cruz por mim e por você. Aí depois fala, não, nós temos que seguir a Jesus, não é pastor que morreu, não. Que deixou um livro lá escrito, não. Meus irmãos, sabe, daí eu paro, eu fico assim, Senhor,
O verdadeiro evangelho não é falar a palavra do Senhor. Por que os pastores estão perdendo mais tempo falando de outros pastores, se espelhando em outros pastores e não se espelham em Jesus? Tem pastores que estão falando a mesma fala do outro lá, porque o outro está mais em cima que ele se espelhou no pastor. Tem pessoas que estão caindo fora da presença de Deus por causa de pastores. Então busque, meu irmão. Busque a Deus. Entra na presença de Deus. Vai na igreja para adorar a Deus. Não é pastor, não. Não é missionário, não. Nós temos que gostar deles. Nós temos que ser amigo deles. Mas não adorar, meus irmãos. Adorar é só Deus. Pare de adorar homens. Ai, eu amo aquela cantora gospel e ela está se prostituindo por aí. Ai, eu amo aquele cantor gospel, daí tá usando droga por aí e você não sabe. Para, rapaz, ame a Deus. Deus é que tem sua salvação. Ame a Jesus Cristo. Tem muitas pessoas rejeitando Jesus e ainda quer milagre. Não vai fazer milagre, meu irmão. É como Jesus lá na terra, dele mesmo. Nós já lemos essa passagem milhares e milhares de vezes. Enquanto Deus estiver me dando essa passagem, eu vou falar, vou continuar falando. Amém, meus irmãos? Olha a palavra de Deus para a nossa vida lá em Mateus capítulo 3, versículos 53 em diante. Mateus capítulo 3, versículos 53 em diante. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos, né? E não este é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na tua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Né, meus irmãos? Então, aqui o povo, o próprio povo que viu Jesus crescer ali, estava rejeitando Jesus. Amém? E tem muitos dentro de igrejas que se diz cristão, rejeitando Jesus, adorando pastores, adorando placa de igreja. Meus irmãos, tem muitos por aí, tá? Os piolhos de igreja, tem muitos piolhos, barata de igrejas. Ah, tem pessoas que vai ficar com raiva do seu irmão, diz: pois estou um pouco me lixando, eles não têm a salvação da minha alma em suas mãos. Quem tem é Deus. Então, se eles não acordar agora com a palavra certa, que tem que buscar a Deus, bom, meus irmãos, tem pessoas aqui que estão perdendo bênção porque não estão obedecendo a Deus, estão obedecendo a homens. Tem pessoas que Deus dá o direcionamento de viajar, ele não viaja porque não pode faltar no culto da igreja. E Deus está mandando ele enviado lá para falar algo, para salvar uma alma. E ele não faz isso. Por quê? Não pode perder um culto na igreja. Por quê? Que o pastor não vai falar se ele perder um culto da igreja? Você está entendendo, meu irmão? Que tem muitas pessoas fazendo a vontade do homem, fazendo a vontade de pastores, e estão esquecendo que nós somos servos não de pastores, mas sim de Jesus Cristo, de Deus Altíssimo. Tem muitas pessoas que estão esquecendo que o verdadeiro evangelho é seguir a Jesus e não os homens da terra. Meus irmãos,
me perdoa da palavra desse domingo de manhã, né, meus irmãos? Eu sei que os irmãos hoje, domingo, né, poderia estar escutando uma palavra melhor, né? Uma palavra que Deus vai te abençoar, porque benção também, meu irmão. Deixa eu falar uma coisinha para você quando Deus fala de benção. As bênçãos que Deus traz, Ele pode te mudar de vida? Pode, meu irmão. Ele pode. Ele pode e tem poder para isso. Ele pode mudar a sua vida. Mas quando Deus fala de bênção, não é só financeiro, meu irmão. E tem muitas pessoas que estão tão apavoradas com suas dívidas, que tudo que Deus fala, ai, Deus vai me abençoar financeiro. Meus irmãos, não é benção, pode ser na área da saúde, pode ser na área da família, pode ser em todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? Mas o ser humano, ele só está pensando em dinheiro, em riqueza, em casa, em carro, e esquecendo de cuidar da sua alma. Meus irmãos, não rejeite Jesus. O nosso Jesus, ele quer curar. Oh, glória a Deus. O nosso Jesus, ele quer curar, ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar os seus filhos. Ele quer restaurar as suas filhas. Ele quer restaurar aquele marido que está perdido na bebida, nas drogas. Ele quer restaurar a sua vida por completo. Mas você não pode estar rejeitando Jesus, porque ele não vai fazer na sua vida, meu irmão, se você estiver idolatrando santos, anjos, pastores, igrejas. Ele vai fazer na sua vida se o seu amor estiver nele, se você estiver no caminho dele, se você andar em obediência com a palavra dele, se você andar em obediência com o Espírito Santo. Meu irmão, Deus, ele só quer uma coisa de mim e de você: que ame a ele, que adora a ele, que busque a ele, que creia nele. Meus irmãos, cuidado, vigia. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo certo, estamos no caminho certo, mas estamos contramão com Deus. Vigia, vigia, meu irmão. Cuidado, leia a palavra, para você não ficar caindo nas lorotas de pastores. Tem pastores, meus irmãos, que estudou psicologia. Meus irmãos, nesses estudos aí de teologia, cartologia, tem também o estudo de psicologia. Para quê? Para mexer com a sua mente em palavras. Tem muitas palavras doces aí, ó, no meio cristão, meu irmão, só para te enganar. Tem muitas palavras duras para te impressionar, para achar que ali está Jesus, e não é. O verdadeiro evangelho é um amar os outros, meus irmãos. É nós amar o seu próximo como a si mesmo. O verdadeiro evangelho, amém, meus irmãos, é ajudar as pessoas. Meus irmãos. É como eu estava escutando o pastor, né? Que pastor sou eu, se eu sei que um membro da igreja está precisando de uma cesta básica, e eu ir lá na casa dele para orar a ele de mão vazia. Que pastor é eu? Orar, eu não precisaria ir na casa dele. Eu orava em casa. Mas eu, como pastor, servo do Senhor, eu tenho que ir e levar algo para ajudar o meu irmão. E hoje, meus irmãos, tem muitos que vai orar pelo fulano, chega lá e ainda tira o pouco que tem ainda. Meus irmãos, vim aqui orar por você, pela sua casa. E no final, se tiver uma oferta para Jesus, para abrir os caminhos, aí a pessoa tira lá os mínimos 10 real que tem dentro da carteira. Os últimos ainda dá para o pilantra do pastor.
Infelizmente, meus irmãos, a palavra é dura, forte e verdadeira. E por que Deus está falando isso para vocês na minha boca? Não sei, não me pergunte. Mas eu sei que Ele está alertando. Ele está abrindo os seus olhos para que você não venha perder a sua salvação por adorar, idolatrar pastores nessa terra. Ame a Cristo Jesus, Ele é o caminho, meu irmão, da sua salvação. Cuidado com o que você está comendo nessas redes sociais. Cuidado, meu irmão. Cuidado com muita gritaria. Cuidado. Nem sempre Deus está ali. Amém, meus irmãos? E lembre-se de uma coisa. Amém? Os desigrejados, como muitos pastores falam, que nós precisamos de um pastor para entrar no reino do céu, do direcionamento de um pastor, tá? Não vai morrer sem salvação, não. Porque a palavra do grande pastor está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Esse é o melhor direcionamento que eu posso ter para a salvação eterna. E não do pastor que está na terra. Amém? Ô, meus irmãos, acorda para a vida. Acorda para a vida, tá? Porque muitos vão ser salvos sem nunca ter pisado na igreja, tá? Tem muitos que andam conforme o coração de Jesus Cristo na terra e nunca foi na igreja. Tem mais pessoas boas fora da igreja do que dentro dela. É dura a realidade, né? Pois é, era para ser o contrário, né? Mas é. Por que Deus falou que de muitos são chamados? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos vão para o reino do céu. Por quê? Porque tem pessoas que idolatram a igreja, não vai para o céu. Tem pessoas que idolatram santo, não vai para o céu. Tem pessoas que idolatram pastor, não vai para o céu. Tem pessoas que obedecem o homem da terra, mas não obedecem o que Deus coloca nos seus pensamentos. Tem pessoas aqui que recebeu o direcionamento de Deus e não fez. Olha o Espírito Santo já falando. Tem pessoas que recebeu o direcionamento de Deus para fazer, para abrir as portas da sua vida que está trancada e não fez. Tem pessoas que não faz porque são morrinhas. Não, o dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu sou o dono, sendo que foi Deus que te deu a saúde, deu a sabedoria para você ir lá e trabalhar e ganhar. Então, nada que tem nessa terra é nosso, tá? Nada. Eu tenho uma fazenda, tem nada, é emprestada, Deus te emprestou. Eu tenho um carrão do ano porque eu trabalhei, eu consegui. Mentira, foi Deus que te emprestou. Porque quando você morrer, você vai ter que deixar. É como diz a palavra, né, que eu estava escutando esses dias. Para nascer, nós ganhamos um corpo. Mas para morrer, nem o corpo nós vamos levar. Amém, meus irmãos? Não rejeite a Jesus, porque Jesus quer te abençoar. Jesus quer salvar você, sua casa e sua família. Então começa a abrir os olhos e vigiar. Olha o que você está fazendo da sua vida. Porque a salvação, meu irmão, a salvação está em nossas mãos. Porque Deus, Ele colocou na nossa frente 2 caminhos. Então a salvação não está na mão do Senhor, está na nossa mão. É a sua escolha. É você que decide. Você quer seguir o caminho largo ou você quer seguir o caminho estreito? E o caminho estreito não é idolatrar o homem na terra. Não é glorificar homens, é glorificar Jesus. Amém? Cuidado, vigia. Ore mais, pede direção a Deus para que você não venha perder as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.